história, a que vai ser contada hoje, é sobre a microbiologia, uma ciência que estuda os organismos microscópicos. Seu nome tem origem em 3 palavras gregas: micros, que é igual a pequeno, bios, que é igual a vida, e logos, que é igual a ciência. Mas, para entender melhor, temos que pensar que tudo começou há muito tempo. E quando eu digo muito, eu estou dizendo há cerca de uns 4 bilhões de anos. Nossos queridos micro-organismos nasceram de material orgânico complexo, que estava presente principalmente na água dos oceanos ou nas nuvens da Terra primitiva. Já que foram esses os primeiros indícios de vida no nosso planeta, são nossos ancestrais. O micro-organismo que habitou nosso planeta antes de todos chamava-se coacervada. Crê-se que ele foi a mamãe de todas as futuras formas de vida. Futuramente, lá para 1500 anos antes de Cristo, as primeiras observações registradas aconteceram no Egito Antigo, com a utilização do fungo Aspergillus, cujos esporos serviam para a proteção das tumbas. Avançando um pouco na história, já que assim caminha a humanidade em breves evoluções e sem maldade, em 100 anos depois de Cristo, no berço da civilização ocidental, o romano Marcos Varro alertava ao povo que diminutas criaturas de certos ambientes entravam no corpo e causavam doenças. Contudo, um adendo importante, já que na Grécia Aristóteles foi uma peça central do pensamento da abiogênese, teoria na qual os micro-organismos se formam a partir de matéria orgânica em decomposição ou em putrefação. Por exemplo, rãs e minhocas surgiriam espontaneamente de lagos de lama e larvas de insetos da carne em decomposição. Essa forma de multiplicação chamou-se abiogênese, ou geração espontânea. Em meados de 1546, um homem chamado Girolamo Francescacciolo teorizou que o surgimento de doenças é devido à manifestação de organismos pequenos demais para serem vistos e que poderiam ser transmitidos de uma pessoa para outra. Durante o longínquo século XVII, formou-se a teoria da biogênese, onde diziam que os micro-organismos se originavam a partir de outras formas de vida. Animáculos davam origem a outros animáculos. Em 1665, Robert Hooke relatou que as menores unidades vivas eram pequenas caixas, ou talvez até então as pouco conhecidas células. Em 1668, o experimento do biólogo Francesco Redi denotou que, na verdade, larvas de carne em putrefação eram larvas oriundas de ovos de insetos. Em 1674, Anthony von Leeuwenhoek, que viria a ser considerado o fundador da microbiologia, polia lentes de vidro e as posicionava entre placas finas para formar um microscópio. Em suas observações de animáculos de água da chuva, de suas fezes e de material raspado dos seus dentes, descreveu seu trabalho em cartas para a Sociedade Real Inglesa. Quando tudo parecia monótono na história da microbiologia, em 1745, John Needham, um abiogenista, cozinhou um pedaço de carne e colocou em um frasco aberto. Após observar colônias de micro-organismos, deduziu que surgiam espontaneamente. Vale lembrar que, nessa época, a ciência ainda não era dotada de tantos materiais como agora, por isso podiam e surgiram tantas teorias acerca de um mesmo assunto. Mas bem, um ano após John Needham, em 1746, Anton von Plantes, um biogenista, estabeleceu que seres vivos eram os causadores de diferentes doenças e estabeleceu também o conceito de parasitismo, ao qual consiste em organismos vivos vivendo às custas de outros, a qual retiram seus nutrientes. Um microtempinho depois, lá para 1769, o biogenista Lázaro Spallanzani realizou um experimento onde ferveu o caldo de carne por 1 hora e vedou. Então, nenhum micro-organismo apareceu. Lázaro acreditou que o ar era essencial para a vida. Outro ponto que, além de importantíssimo para a nossa história, também foi um marco para a humanidade, aconteceu em 1796. Edward Jenner percebeu que pessoas que trabalhavam com o gado não contraíam a varíola. Jenner resolveu fazer um experimento onde extraiu o pus das mãos de uma ordenhadora que havia contraído a varíola bovina e o injetou em um menino de 8 anos.
O menino contraiu a doença de forma leve e logo ficou curado. Alguns meses depois, Edward injetou nesse mesmo menino um líquido extraído de um pequeno tumor de varíola humana e o garoto não contraiu a doença. Vocês devem imaginar como as vacinas são essenciais para a microbiologia, e o surgimento do termo vacina vem do nome científico Variolae batinae, porque batinae em latim significa vaca. No ano de 1836, Franz Schulz, um biogenista, passou o ar através de uma solução de ácido forte antes de inseri-lo em um pedaço de carne previamente cozido em um frasco fechado. Enquanto em 1837, Theodor Schwann, outro biogenista, forçou a passagem de ar através de tubos aquecidos antes de inseri-lo no caldo. E bem, nos últimos 2 experimentos não houve aparição de micro-organismos, já que os micróbios que costumeiramente estão presentes no ar foram mortos pelo ácido ou pelo calor. Em 1836, Louis Pasteur, que também era biogenista, realizou introduções nas indústrias de vinhos franceses, com a função dos micróbios na fabricação do álcool. Em 1850, Pasteur foi chamado para salvar uma produção em uma vinícola na França e descobriu que o problema era a presença de micróbios no ar, que estragavam a bebida. O vinho foi fervido, pasteurizado, e esse processo apresentou uma evolução para a época. Dando um pulo de alguns anos, em 1859, Felix Archimedes Pouchet, um biogenista, publicou um extenso relato na esperança de sustentar a abiogênese. Porém, Louis Pasteur contrariou a lógica de Pouchet e fez experimentos com frascos com colo longo e curvado, iguais a pescoços de cisne, que continham um caldo aquecido e nutritivo. O ar passava através dos frascos abertos, mas não apareceu nenhum micro-organismo, pois a poeira sedimentava-se na parte inferior curvada do frasco, assim como os micro-organismos, e não alcançavam o caldo. Outra análise ocorrida em 1860 foi a de Joseph Lister, que era biogenista. Após perceber que um fenol, ácido carbólico, destruía as bactérias, passou a embebedar compressas cirúrgicas com solução diluída de fenol, resultando na origem de técnicas de asepsia e na diminuição de infecções pós-operatórias. Ainda no mesmo ano, em 1860, o biogenista John Tyndall realizou um experimento onde o ar ficava isento de micro-organismos pela sedimentação da poeira no fundo de uma caixa fechada. Dessa forma, John inseriu tubos com líquido estéril dentro desta caixa. No entanto, esse líquido não apresentou alterações, provando que a força vital não era responsável pelo surgimento dos micro-organismos. 10 anos depois, em 1870, Pasteur iniciou uma investigação a respeito da doença do bicho da seda e descobriu que o que causava a doença era um protozoário. Os protozoários são organismos unicelulares eucarióticos e que apresentam nutrição heterotrófica. Eles são encontrados em diferentes ambientes aquáticos e úmidos. Existem, no entanto, espécies que vivem em associação com outros organismos, como é o caso dos parasitas. Pasteur, então, chegou à conclusão que para eliminar a doença era necessário selecionar apenas bichos da seda saudáveis para reproduzir novas linhagens de insetos. Já em 1876, Robert Koch descobriu a bactéria do carbúnculo, uma doença também conhecida como antraz. Foi o primeiro a provar que um tipo específico de micróbio causa um tipo de doença, como as bactérias causadoras da cólera e da tuberculose. Além disso, ele propôs que animais doentes deviam ser mortos e queimados ou enterrados bem fundo no solo após demonstrar que os esporos bacterianos sobreviviam por meses em produtos contaminados. Mais de uma década depois, em 1890, Theobald Smith comprovou que um protozoário responsável pela tripanossomose bovina era um parasita intracelular de insetos que se alimentavam do gado. No Brasil, a espécie de maior relevância para os bovinos é o Trypanosoma vivax, que provoca o estado mais grave da doença. No Pantanal, também é frequente a ocorrência de Trypanosoma evance, que causa uma versão um pouco mais branda da doença, conhecida regionalmente como mal das cadeiras.
2 anos após essa descoberta, em 1892, Dmitri Ivanovsky realizou um experimento em que passou um extrato de folhas de tabaco por um filtro fino de porcelana, o que é utilizado para filtrar bactérias. Porém, ele concluiu que esse filtro não retinha o agente causador da doença. Em 1900, Walter Reed comprovou que a febre amarela era transmitida pela picada de um inseto, a Aedes aegypti, e propôs como medida de prevenção a retirada de água parada, local onde ocorria a reprodução desses insetos. Já no século XX, em 1909, Paul Ehrlich, com o intuito de encontrar uma arma mágica, desenvolveu o processo da quimioterapia, que consiste em substâncias químicas que pudessem ser capazes de destruir o agente causador de doenças sem danificar as células do paciente, como o composto arsenical sintético, que se mostrou eficiente contra a sífilis e contra a leucemia. Quase 20 anos depois, em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina, composto sintetizado por um fungo, que inibia o crescimento de certas substâncias. E por fim, em 1932, Gerhard Domag descobriu durante a Segunda Guerra Mundial que sulfonamidas ou sulfas eram efetivas contra várias infecções bacterianas.